Boa noite. Boa noite! Mas mais importante do que boa noite é Chag Sameach. Muito bem. Pessoal, nós vamos fazer uma rápida reflexão sobre a data de hoje. Vou fazer para vocês 4 perguntas e vocês vão tentar responder. Nós vamos responder juntos e vamos trazer a resposta judaica para as perguntas, ok? Com base nos nossos livros sagrados, nos textos consagrados do judaísmo, ok? Primeira pergunta. Quais são as diferenças entre Yom HaShoah, que a gente comemorou na semana passada? Quem se incomoda com a palavra comemorar, porque não sabe qual é a origem dessa palavra, a palavra comemorar vem de memória, não quer dizer festejar, quer dizer lembrar. Então nós comemoramos sim Yom HaShoah na semana passada. Qual é a diferença entre Yom HaShoah e Yom HaZikaron, que nós comemoramos hoje durante o dia, e acabou para a entrada de Yom HaTzmaut? Podem responder. Qual é a diferença entre Yom HaShoah e Yom HaZikaron? E quais são as semelhanças? Tem semelhanças. Quais são as semelhanças? Quais são as diferenças? É o dia Por favor. do Holocausto, né, que as pessoas afinal morreram. A de hoje é dos soldados mortos, lembrança dos soldados mortos, e hoje a independência deles. Eu não envolvi Yom HaTzmaut. Eu perguntei entre Yom HaShoah... Não. Ok, não. Não precisa pedir desculpa. A gente só está se entendendo. Ok? Alunos novos no Kiruv, eu tenho que explicar como é que funcionam as aulas. Né? Os veteranos já conhecem, né? Mas pode ficar à vontade, pode falar à vontade. Não tem que pedir desculpa. A gente está em casa a gente pode errar à vontade, acertar à vontade. Tá bom? O que mais? Pois não. As vítimas do terror que foram comemoradas, eu digo memoradas, relembradas no dia de hoje. Muito bem. Até agora. Muito bem. Mais alguém? Yom HaZikaron lembra também os caídos, nas guerras dos caídos, em defesa da construção do Estado de Israel, além das vítimas do terror, né? E Yom HaShoah, levante do gueto de Varsóvia, e toda a questão do Holocausto também, né? Que tem, na realidade, em janeiro, um dia de lembrança, mas Yom HaShoah tem algumas datas para Yom HaShoah, né? Tem a data... especificamente o levante do gueto, né? Exato. Isso foi para a escolha da data, né, do Yom HaShoah. Mas o Yom HaShoah, ele lembra os 6 milhões de judeus assassinados durante o Holocausto, durante a Segunda Guerra Mundial. Yom HaShoah Ve'agvura. E da bravura, né, do heroísmo, né, Gvura, que pode ser traduzido dessas duas maneiras. Excelente. Lembremos que o Yom HaShoah, ultimamente, têm sido citadas nas cerimônias também as vítimas da humanidade, que é importante lembrar. 6 milhões de judeus e 60 milhões de seres humanos durante a Segunda Guerra Mundial. 60 milhões de seres humanos, dos quais 10% foram do povo judeu, que é uma desproporção absurda. Quantos judeus tem no mundo hoje em relação à humanidade toda? Alguém sabe? Qual é a porcentagem de judeus no mundo? Um de cada vez. 0,2%. Nós temos quantos habitantes no globo? 8 bilhões? 8 bilhões. Quantos judeus? Quantos judeus em números absolutos? Na melhor das hipóteses, 14 milhões. Sim? E esse número diminui, porque há um holocausto cultural chamado assimilação. Sim? Ou diminui ou se mantém o mesmo, praticamente o mesmo número do final da Segunda Guerra Mundial. Com quantos judeus o mundo contava no final do Holocausto? Quantos judeus havia? Fácil fazer a conta. 12 milhões. 12. Por quê? Porque se 1/3 do nosso povo, como nós sabemos, morreu na Shoah, significa que 2/3 ficaram. Então havia 12 milhões. Não é possível que em 80 anos houve um crescimento vegetativo de apenas 2 milhões de judeus. Os judeus não casam, não procriam? Claro que sim. Mas eles se assimilam. Eles perdem suas raízes judaicas. Sim? Então, a porcentagem correta é 0,18% da população mundial. 0,18 não é nem 1/4%. Só que durante a Segunda Guerra Mundial, 10%
dos mortos foram do povo judeu. Para vocês verem o nível do preço pago pelo povo judeu durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto. Sim? Mas esses 0,18% fazem muito barulho. Né? A participação judaica nos principais cenários de atividade humana é desproporcional ao número judaico. Né? Muito bem. Eu diria para vocês que a diferença, vamos resumir essa pergunta numa reflexão que cabe numa frase bem interessante, que é a seguinte: no Yom HaShoah, nós passamos a mensagem para os nossos filhos e netos e alunos que no Yom HaShoah, a gente percebe o preço de não termos um Estado judeu. E no Yom HaZikaron, nós percebemos o preço de ter um Estado judeu. Essa é a diferença. Ou seja, se tivéssemos um Estado judeu antes da ascensão do nazismo ao poder e da Segunda Guerra Mundial, talvez não houvesse o Holocausto. Eu diria para vocês que muito provavelmente não haveria o Holocausto. Porque se a gente perguntar para os nossos avós, quem estava vivo e já era adolescente no mínimo, antes da fundação do Estado de Israel, o que significava ser judeu antes de 48, a maioria vai dizer, não era fácil. O judeu não tinha de fato segurança e cidadania em lugar algum. A história prova isso. Só que a partir do momento que tivemos um Estado, que temos um Estado, de novo, e temos principalmente um exército, sim? Porque não nos iludamos, não é o Estado, é o exército que tem nesse Estado que garante a segurança do próprio Estado e de todos nós aqui. De todos nós. Por isso que nós temos uma sinagoga, que a gente se sente seguro, a gente tem as escolas, a gente tem a federação, todas as instituições judaicas no mundo inteiro, elas têm outro padrão de segurança graças ao Estado de Israel e ao seu exército. Vou dar 2 exemplos marcantes para a gente refletir. O primeiro, em 1976, um avião da Air France é sequestrado por terroristas do Baden-Meinhof e vai parar em Entebbe, Uganda. O que acontece? O Estado de Israel não negocia com terroristas. E foi dado um prazo para que Israel libertasse terroristas presos, condenados em Israel. Essa é a exigência desse grupo terrorista. Uma pressão enorme sobre o governo de Israel. O que fez o Tzar? O que eles decidiram fazer? Mandar para lá uma unidade de comando de elite, comandada pelo irmão do atual primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, comandante Yonatan Netanyahu, que morreu nessa operação, e resgataram quase todos, infelizmente morreram alguns dos reféns, resgataram os reféns que eram ou judeus ou israelenses, ou ambos. Quem não era judeu ou israelense foi liberado. Sim? Esse é apenas um exemplo da atuação do exército de Israel indo ao salvamento em defesa de judeus em qualquer lugar do mundo. Tem algum barulhinho aí, mas não tem problema algum. Eu acho que eu quero fechar. Não, eu acho que eu vou fechar a cara. O exemplo do contrário, infelizmente, é um que aconteceu alguns anos antes, em 1972, na Olimpíada de Munique. Os terroristas entraram no dormitório dos atletas israelenses na Vila Olímpica. Meninas, não tem problema nenhum, pode deixar, eu prefiro que vocês venham para não perder a aula. Vera, você hoje é aluna, não é diretoria da sinagoga, senta aqui e relaxa. Em 72, em Munique, na Olimpíada de Munique, não permitiram o envolvimento do exército de Israel para salvar os atletas. E foi a polícia e o exército da Alemanha que cuidaram do caso. Resultado, os 11 atletas assassinados. Sim? E um terceiro episódio, que esse é muito emocionante, que uns 15 anos atrás, Israel combinou com o governo da Polônia e uma esquadria de caças israelenses sobrevoou o campo de Auschwitz-Birkenau. E o comandante dessa operação
o piloto que comandou essa esquadrilha, falou pelo rádio, e isso foi ouvido em Israel. Aqui é o comandante da operação, tal. Eu quero pedir desculpas enquanto sobrevivava o campo, imaginem. Eu quero pedir desculpas às vítimas que morreram nesse campo de extermínio pelo nosso atraso de 70 anos. Pensem nisso. Então, a diferença entre esses 2 dias, a primeira delas é essa. Uma data, o preço de não ter Israel. E a outra data, o preço de ter. Ok? Primeira pergunta foi? Vamos para a segunda. Yom HaZikaron é um dia de luto. Sim, toca a sirene, que nem toca em Yom HaShoah. Mas ele deve ser encarado como um dia de tristeza somente? Respira fundo para responder. De novo, um de cada vez. Então essa é outra diferença. A diferença, sabe qual é? É que Yom HaZikaron, nós sim temos um aspecto de Gvurá diferente da Gvurá do Yom HaShoah. A Gvurá do Yom HaShoah é uma Gvurá de vítimas. A Gvurá de Yom HaZikaron é uma Gvurá de reação, de heroísmo militar, de lutar, levante do gueto, que foi uma exceção no Yom HaShoah. Mas no Yom HaZikaron é a regra. Nós temos os nomes dos 6 milhões de judeus que morreram no Yom HaShoah, que a gente comemora a morte deles durante o Holocausto. Temos os nomes dos 6 milhões? Alguém sabe quantos nomes nós temos dos 6 milhões? No Yad Vashem, com muito esforço e pesquisa, porque há pouquíssimos registros, nós temos acima de 4 milhões de nomes. Mas faltam ainda 2 milhões. Há quem diga que são 7 milhões de assassinados. Por quê? Porque nós não tínhamos internet, não tínhamos... Né? Os cartórios, os registros eram todos muito precários. Né? Mas nós temos os nomes dos 24.200 soldados que morreram para defender o Estado de Israel. E os mais de 4.000 assassinados nos atentados terroristas. E todos eles, ou a grande maioria, tem túmulo, tem matzeivá. Os parentes podem visitar. Isso já é um motivo de comemoração festiva. Porque é uma diferença enorme entre você ter assassinados que você nem sabe onde eles estão enterrados, não há corpos, não há nada. Não há descendentes para ir visitar esses túmulos e colocar pedras em cima. E nós termos os nossos mortos em luta homenageados. As famílias vão manter a memória deles perpetuada, vão passar adiante para várias gerações. Essa é uma diferença impressionante, que faz com que a gente lembre que até o Yom HaZikaron é parte da redenção de Israel. Não é só Yom HaTzmaut. Yom HaZikaron já é parte da Geulah, da redenção de Israel. Por quê? Porque até os nossos mortos, eles são tratados de outra maneira. Já de maneira respeitosa como Estado. Eles têm nome, eles têm Kvurá, eles têm túmulo, têm matzevá. Então não é só tristeza Yom HaZikaron. É luto, é saudade, e o luto nos judaísmo, na verdade, é saudade. Porque o judaísmo é muito otimista até com relação à morte. Porque para o judaísmo a morte vai ter fim. A morte é apenas uma separação. Difícil, mas não é um desespero sem esperança. E esperança é uma palavra importante hoje. Esperança. Sim, viva. Segunda pergunta foi, vamos para a terceira?